quer falar inglês? Então tu precisa abrir espaço pro inglês viver na tua cabeça. A tradução pode ser uma bengala no começo, mas se ela virar um hábito, ela vai virar uma prisão. A grande verdade é a seguinte: se traduzir ajudasse a aprender inglês, tu provavelmente já estaria fluente. Se tu vive tentando traduzir tudo na tua cabeça, talvez seja por isso que tu ainda não consegue falar inglês com confiança. Muito brasileiro pensa que é impossível pensar em inglês, mas depois de mais de 10 anos ensinando inglês para brasileiros, eu entendi o porquê. Nesse vídeo eu organizei 10 pontos que são tudo que você precisa entender para começar a pensar em inglês. E se até o final do vídeo você não tiver um momento de epifania e a tua relação com o inglês não mudar totalmente, eu largo o meu emprego como teacher e viro popcorn and ice cream sellers. How's it going, everyone? Teacher Rodrigo Matos here with some new English drops for you. Então bora pro conteúdo de hoje. 10 pontos que são obrigatórios e essenciais para você começar a pensar em inglês e parar de traduzir. Ponto número 1. Traduzir é diferente de entender inglês. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu quer com o inglês? Tu quer ser um tradutor-intérprete ou tu só quer aprender a se comunicar e conversar com as pessoas em inglês? Porque tem uma diferença enorme entre traduzir e entender o idioma. Quando você traduz algo, você está tentando transformar a ideia de um idioma para o outro. E isso exige um esforço mental extremamente maior do que quando você está querendo só se comunicar com alguém. Você precisa ouvir, interpretar, buscar uma equivalência de um idioma para o outro e só depois disso responder. E tudo isso precisa acontecer em uma fração de segundos para que você não trave. Agora, simplesmente entender o idioma diretamente é muito mais leve e direto. Tu consegue reconhecer o que foi dito no próprio idioma. E pensando diretamente no idioma, tudo isso rola dentro de um contexto, que acaba fluindo de uma forma muito mais natural. Um exemplo simples. Se eu falo I got it, o que você deveria entender é eu entendi, sem precisar ficar focando em palavra por palavra. Agora, se eu falo I got it e tu pensa eu tenho isso, e depois tenta adaptar para algo como eu acho que ele quis dizer que entendeu. E tu traduziu e não entendeu o que a pessoa realmente quis dizer. E é aí que mora o problema. Quanto mais você traduz, mais você reforça o português como referência principal na tua cabeça. E quanto mais você reforça o português, mais difícil fica de você conseguir pensar em inglês. E tu também precisa entender que traduzir palavra por palavra simplesmente não vai funcionar em muitos casos. O inglês tem suas próprias estruturas, expressões, phrasal verbs, e uma palavra pode ter vários significados diferentes. Vou trazer um outro exemplo aqui agora. O verbo take off pode simplesmente significar retirar uma peça de roupa, ou que um avião decolou, ou até que algo fez muito sucesso, por exemplo, um evento fez sucesso. Como é que você vai traduzir isso palavra por palavra? É por isso que entender a ideia no contexto é infinitamente mais eficiente do que tentar traduzir frase por frase, palavra por palavra de forma literal. O meu objetivo aqui nesse vídeo não é te transformar em um tradutor, é fazer com que você consiga se comunicar em inglês de uma forma natural, da mesma forma que os nativos fazem. Bora pro point number 2, que é o problema da tradução mental. Esse aqui é um ponto que deixa todo mundo muito confuso e que as pessoas simplesmente não sabem como lidar. O mais importante aqui é que tu consiga entender que a tradução mental, ela vai acontecer. Não tem como escapar disso. Tu não tem como ficar controlando 100% das vezes tudo que tu pensa. O teu cérebro, ele foi moldado para falar português por anos. Ele sempre vai tentar recorrer ao português como referência, porque essa é a zona de conforto dele. Já que a gente não consegue controlar a tradução mental, nem controlar tudo que a gente pensa, a gente precisa focar no que a gente consegue controlar. O problema não é pensar em português. O problema começa quando você verbaliza, quando você externaliza essa tradução. Quando tu transforma essa tradução mental em palavras, seja ela falada ou escrita. Isso sim é uma coisa que a gente consegue controlar. Vamos de mais exemplos. Se tu escuta a palavra actually, pensa, isso significa atualmente. Fala isso em voz alta como eu acabei de fazer, ou escreve, tu acabou de reforçar uma associação errada. E a cada vez que tu faz isso, tu fortalece essa forma de pensar errada e fica cada vez mais preso no português. Tu treina o teu cérebro para entender que a forma certa de aprender inglês é através da tradução, quando na verdade isso é o que mais está atrasando o teu progresso. Eu sempre falo pros meus alunos, traduzir é como se fosse um vício. Traduzir te dá uma sensação de conforto, de segurança. O problema é que essa segurança é totalmente falsa. Tá gastando energia tentando encontrar equivalências no português, ao invés de criar esses novos caminhos
em inglês e, de fato, ensinar o teu cérebro esse novo caminho em inglês. E mais, quando você traduz mentalmente e verbaliza essas traduções, tu acaba reforçando ainda mais o significado das palavras em português e não em inglês. Então o que eu vou te falar agora é uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos e eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta sobre isso nas lives que eu faço todo dia de manhã. Tu não precisa e muitas vezes tu não vai conseguir controlar o teu pensamento, mas tu precisa aprender a controlar o que tu externaliza e o que tu verbaliza pra tornar o teu processo de desenvolvimento do pensamento em inglês algo possível. Bora que a gente ainda tem muito conteúdo pra frente e conteúdo importante, hein? Se tá curtindo o conteúdo até agora, não esquece de deixar aquele likezinho pra dar aquela reforçada, alright? And let's go to point number 3. Como parar de pensar em português? Teacher, como é que eu faço pra parar de pensar em português? A minha resposta é sempre a mesma. Não é sobre parar de pensar em português. É sobre parar de externalizar isso, que foi o que a gente acabou de ver no point number 2. A tradução mental, ela vai acontecer principalmente no começo. Quando tu tá começando inglês do zero, é inevitável. Então aqui o problema não é pensar em português. O problema é quando tu tá reforçando e externalizando isso. Quando tu verbaliza uma tradução, tu tá dizendo pro teu cérebro, esse é o caminho certo. Pra entender inglês, eu preciso passar pelo português primeiro. E esse é justamente o pior hábito que tu pode reforçar se quiser desenvolver fluência e começar a pensar em inglês de verdade. Agora para e pensa o seguinte: como é que tu aprendeu o português quando tu era criança? Tu não tinha outro idioma como base, tu não traduzia. Tu escutava frases em contexto, associava com sons, ações, emoções, objetos e também situações. Tu entendeu o que era a palavra água porque te davam água quando tu escutava essa palavra. Ninguém ficava te explicando água em inglês é water. Vai me dizer que isso aconteceu agora. Tu construiu o significado direto no idioma e o inglês precisa ser aprendido da mesma forma, associando palavras ao contexto, não a traduções. Então a chave aqui não é tentar controlar os pensamentos, mas evitar repetir as traduções em voz alta, evitar escrever as traduções e terceiro e mais importante, buscar sempre o significado dos termos que tu não conhece no próprio inglês. O teu cérebro, ele aprende com repetição. Se você repete em português, ele aprende em português. E se tu repete em inglês, ele vai aprender em inglês. With that said, let's go to point number 4, shall we? Tradução não é construção de significado. Agora que eu acredito que tu já tenha entendido que o problema não é pensar em português, mas externalizar isso, eu preciso clarificar uma coisa que pode ser óbvia, mas eu acredito que muitas vezes mesmo o óbvio precisa ser dito. Traduzir não é a mesma coisa que entender. E se tu acha que é, eu me inscrevi aqui no canal, porque se tu te inscrever aqui no canal, tu com certeza vai aprender isso e muito mais. Muita gente pensa que se conseguiu traduzir uma palavra, uma frase, então quer dizer que ela entendeu. Mas isso é um atalho bem complicado e bem perigoso, porque traduzir é basicamente tu tentar trocar uma palavra pela outra. Agora, entender o que aquela palavra e aquele termo realmente significa dentro daquele contexto é uma coisa muito mais profunda. Importantíssimo isso que eu vou falar agora. Presta atenção. Quando tu traduz, tu tá tentando encaixar o inglês dentro do que o português permite. Só que o inglês tem estruturas diferentes, sons diferentes e lógicas diferentes do português. E quando tu insiste em traduzir, tu tá forçando o inglês a entrar em uma forma que não é dele. E o pior, tu não tá construindo o significado daquilo ali em inglês. Tu tá só tentando te virar com o equivalente que tu encontrou em português. E qual que é o grande problema? Esses equivalentes nem sempre existem. Bora pra mais um exemplo prático? Eu quero que tu pense na palavra get. Em português não existe uma tradução só pra palavra get. Get pode ser pegar, receber, chegar, entender, ficar. Tudo isso depende do contexto. Aí o que acontece? Quando tu tenta traduzir get, tu te frustra, porque tu quer uma palavra exata. Mas quando tu começa a entender a lógica de uso dessa palavra, ou seja, o significado que é construído pelo contexto onde essa palavra tá, aí sim tu começa a entender de verdade aquela palavra. Isso aqui é o que eu chamo de construção de significado direto no idioma. Tu não decora traduções. Tu vive o inglês como ele é, internaliza ele, sem precisar ficar dependendo de decoreba. E aí o que acontece no teu cérebro? Quando tu constrói o significado diretamente no inglês, o teu cérebro começa a entender esse idioma como um sistema próprio e não como uma versão convertida do português. E é aí que a mágica acontece. Tu para de tentar traduzir e começa a raciocinar em inglês. Traduzir pode até te trazer uma falsa sensação de que tu entendeu, mas é no momento que tu associa as palavras e as expressões diretamente ao contexto e não às traduções que tu começa a aprender inglês de verdade. We're halfway there. Let's go to point number 5. That is, o contexto é o seu maior professor. Até aqui já deu pra entender que traduzir não é a mesma coisa que entender, right? Contexto é uma das coisas
se não for a coisa mais importante pra gente compreender como é que o inglês funciona e conseguir aprender inglês de verdade. A gente aprende a maior parte das coisas pela combinação de repetição e contexto. É só tu parar pra pensar como uma criança aprende português. Ela não estuda gramática, não usa dicionário e o mais importante, ela não traduz nada. Ela escuta a mesma palavra ou o mesmo termo sendo utilizado em diferentes momentos e aos poucos o cérebro vai ligando os pontos. Por que é que isso acontece? Porque o contexto é o que entrega o significado das novas palavras que a gente não conhece. Eu acho que em algum momento tu já deve ter percebido que muitas palavras em inglês têm vários significados diferentes e cada um desses significados vai depender do contexto onde essas palavras estão inseridas. Muitas vezes a mesma palavra, com a mesma escrita e exatamente a mesma pronúncia, pode significar coisas completamente diferentes. E o único jeito de entender o sentido correto é observando o contexto onde ela está inserida. A gente pode pegar, por exemplo, a palavra run. Digamos que tu escuta a frase I run every morning. Depois tu escuta This car runs fast. E aí depois We're running out of time. Ao invés de buscar uma tradução fixa, o teu cérebro começa a entender que run muda de significado dependendo da situação. E isso é o que é aprender com contexto. Quando tu aprende inglês com contexto, tu cria o que a gente chama de memória associativa. Tu não vai ficar criando traduções soltas. Essas memórias são muito mais fáceis de acessar na hora de falar, porque elas estão conectadas a imagens, gestos, ações e não a uma palavra em português. E isso, a longo prazo, é o que vai permitir com que tu consiga conversar em inglês sem travar. Quando tu tenta aprender só com listas ou dicionário, tu tá tentando decorar palavras soltas. Eu não tô dizendo que o dicionário é uma coisa ruim, tá, gente? Eu só tô dizendo que não adianta tu ficar utilizando o dicionário como uma lista de palavras pra tu decorar, porque isso não serve pra formar raciocínio. Tu pode até conseguir traduzir a palavra na hora da prova, mas na hora de conversar, tu vai travar. Por que isso acontece? Porque palavras soltas e decoreba não constroem pensamento. Só o contexto faz isso. Agora guarda isso na tua cabeça. Quanto mais tu te expõe ao inglês real com contexto, mais natural o teu inglês vai ficar. Porque o contexto te ensina sem nem tu perceber. E isso tudo vai levar a gente pra onde? Pro point number 6. Entender é mais fácil do que traduzir. Sim, é muito mais fácil que traduzir. Muita gente acredita que só consegue entender de verdade se consegue traduzir uma frase inteira, palavra por palavra. Só que isso é um erro extremamente comum e que não faz sentido nenhum. Quando tu escuta ou lê alguma coisa em inglês e tenta traduzir pro português, tu tá acrescentando uma etapa totalmente desnecessária no teu raciocínio. Porque a tradução mental, ela exige primeiro entender o que foi dito em inglês, depois procurar um equivalente em português, se encontrar, e só aí depois vai tentar formular o sentido dessa mensagem. Ou seja, tu tá dobrando o trabalho do teu cérebro. E depois ainda as pessoas ficam me falando, mas eu consigo ler inglês, o meu problema é falar. Por que será, né? Aí eu vou perguntar pra essas pessoas como é que elas aprenderam inglês e imagina só o que elas me dizem. Eu traduzo. Yeah, man. That's it. That's the problem. Quando tu aprende a entender direto no idioma, sem esse desvio pro português, o processo é muito mais rápido e natural. Pensa assim, se alguém te fala, watch out, é pra tu entender que é pra tu tomar cuidado. A pessoa tá te chamando a atenção. E isso já deve ser o suficiente pra tu ter uma reação rápida. Tu não precisa parar e pensar, watch é assistir, out é fora. Então deve ser tipo, assistir pra fora? Não é assim que funciona. Tu precisa entender as coisas pelo contexto. E aqui tem um ponto importantíssimo, né? O cérebro, ele não aprende por tradução, tá? Ele aprende por associação. Quando tu vê uma cena em algum filme, em alguma série, em algum vídeo, quando tu escuta uma certa entonação de uma pessoa falando, ou quando tu percebe uma reação de alguém, o teu cérebro, ele vai entender mesmo sem tradução. E é isso que acontece com os bebês quando eles estão aprendendo a falar. Eles não traduzem, eles associam. E tu precisa treinar esse mesmo músculo com o inglês. Quando tu te força a traduzir sempre, tu não tá de fato entendendo as coisas melhor em inglês. Tu só tá criando uma dependência mental do português. E quanto mais tu traduz, mais difícil isso vai ficando pra tu conseguir se libertar depois. Não que é impossível, mas se tu já tem a oportunidade de iniciar aprendendo inglês da forma certa, why not? With that being said, let's go to point number 7. Tradução é uma bengala e não um método de aprendizado. E como toda bengala, ela pode até te ajudar em um momento de emergência, mas não foi feita para te acompanhar a vida toda. Se tu insiste em aprender inglês só traduzindo, é como se tu estivesse tentando correr com uma muleta. Uma hora ela mais atrapalha do que ajuda. Eu costumo dizer que tradução é para apagar incêndio, não para construir fluência. Ela pode ser útil em situações bem pontuais, quando tu precisa entender um aviso rápido e não tem conhecimento de todas as palavras.
inglês. Ou quando tu tá diante de um termo, de uma expressão totalmente nova, em uma situação onde tu não tem tempo suficiente para ler o contexto todo. Para essas situações, tudo bem. Agora, como estratégia principal de estudo e para aprendizado, ela só vai atrasar a tua fluência. Por quê? Eu acredito que vocês já tenham conseguido entender, porque a tradução te ensina a pensar em português primeiro. Quanto mais tu traduz, mais o teu cérebro entende que o inglês vem sempre depois do português e não trata o inglês como um idioma independente. E isso distorce a tua percepção sobre o idioma, trava teu raciocínio e te faz depender de algo que não vai estar disponível em situações reais, como numa conversa ao vivo com um gringo, por exemplo. A não ser que você queira passar vergonha de ficar passando o celular com um tradutor pra tentar conversar com alguém. E aí o que acontece? Tu trava. Por quê? Porque a tradução não é rápida o suficiente pra te acompanhar. A fluência de verdade acontece quando tu consegue reagir, entender e responder diretamente no idioma com naturalidade. E isso é impossível de conquistar com tradução. E eu desafio alguém a tentar me convencer isso aqui nos comentários. Com isso dito, vamos falar sobre o que funciona de verdade, que é o nosso Point number 8. E até eu coloquei uma nota aqui pra tu acalmar o teu coração, porque tem mais dicas especiais depois da dica número 10. Esse vídeo tá mais longo, porque eu tô trazendo informação relevante pra realmente mudar a forma como vocês enxergam o inglês na vida de vocês. Eu acredito que se tu chegou até aqui no vídeo, já deve ter entendido que eu não sou muito defensor da tradução e que ela não é uma das melhores estratégias que tem pra gente desenvolver o idioma. O que funciona é aprender inglês da mesma forma que tu aprendeu português. Por que é que isso precisa ser diferente quando tu tá aprendendo inglês? O segredo tá sim em repetir. Só que sempre quando eu falo sobre repetição, eu gosto de deixar uma coisa anotada. Que repetição não é pra ser tratado como lavagem cerebral, tá, gente? De ficar repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Eu tô falando sobre repetição contextualizada. É se expor ao idioma, é repetir aqueles termos em diferentes contextos. Porque isso treina o teu cérebro a reagir ao inglês como algo natural, não como algo que precisa ser decifrado. E quanto mais contato direto tu tem com o inglês, mais tu consegue destravar ele em ti. Tu começa, de fato, a pensar em inglês quando para de buscar a resposta em português. Esse aqui é o ponto onde tu vira a chave. Fluência não é só saber um monte de palavra, é saber utilizar o que tu já sabe. Tu não precisa ficar se preocupando em decorar 10 mil palavras. Tu precisa aprender a utilizar as 500 que tu já conhece. E é exatamente isso que eu ensino pros meus alunos todos os dias. Aprender inglês pelo uso, não pela tradução. Criar contexto, não decoreba. E estimular o pensamento no idioma e não na dependência do português. Gramática é extremamente importante, mas tu não precisa ficar debruçado sobre um livro de gramática 24 horas por dia. Tu precisa desenvolver uma vivência bilíngue. O que te faz falar é o contato real com o idioma, em situações reais, mesmo que se elas forem simuladas. Isso não é um grande problema. É aí que tu começa a pensar diretamente no inglês. Se tu realmente quer destravar o pensamento em inglês na tua cabeça, tu precisa de uma forma de aprender que respeite como o teu cérebro funciona. E é exatamente isso que eu tô aqui pra te mostrar. Oi, Rodrigo, mas o que tu tá falando? Eu estou falando do Point number 9. Desafio Destrava Inglês. Mas que raios é esse tal de desafio Destrava, Rodrigo? Ele é um programa prático de 7 dias, com tarefas simples que tu pode incluir no teu dia a dia, utilizando as coisas que tu já tem ao teu dispor, que vão te ajudar a começar a pensar em inglês e se livrar totalmente da dependência da tradução. Tu vai entender, na prática, como aprender inglês com contexto e naturalidade. Cada uma das aulas é pensada para te mostrar que o problema nunca foi você, mas a forma como você tentou aprender inglês até agora. E isso não é só eu que tô falando, tá, gente? Isso aqui são os meus alunos que estão dizendo, e hoje eu trouxe 2 depoimentos que eu vou colocar aqui na tela, vocês podem pausar se quiserem dar uma olhadinha. É só R$19,90, não é uma mensalidade de R$19,90, tá? É um pagamento único de R$19,90 com acesso pro resto da tua vida. É mais barato que um mês de Netflix, minha gente. Sem mensalidade e tu só paga uma vez, ao contrário do Netflix. E se em até 7 dias tu achar que o desafio não fez sentido nenhum pra ti, eu te dou uma garantia e devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Se quiser dar uma conferida, é o primeiro link aqui na descrição. E bora continuar com o conteúdo, porque a gente ainda tem mais um ponto, alright? Que é o point number 10. Você não vai falar inglês enquanto você continuar reforçando o português. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso dessa forma, mas essa é a verdade. Não é uma questão de vocabulário, nem de tempo de estudo. É sobre o que tu alimenta o teu cérebro o tempo todo. O teu cérebro aprende o que tu pratica. Toda vez que tu traduz mentalmente e externaliza em português, toda vez que tu assiste uma aula em inglês pensando em português,
toda vez que tu repete o que aprendeu, mas explica pra si mesmo em português, você não tá aprendendo inglês, só tá reforçando o português. Tu quer falar inglês? Então tu precisa abrir espaço pro inglês viver na tua cabeça. Isso só vai acontecer quando tu começar a criar experiências em inglês pra ti mesmo. A tradução, como eu falei antes, ela pode ser uma bengala no começo, mas se ela virar um hábito, ela vai virar uma prisão. Tá, mas e agora? Como é que tu vai colocar tudo isso em prática? Tem um vídeo que eu gravei mostrando como tu pode utilizar o ChatGPT pra aprender inglês de verdade, sem depender da tradução. É só clicar no vídeo aqui. E não esquece do meu like e de se inscrever aqui no canal, hein? Catch you guys in the next one. See you!